Vamos lá, pessoal. Meu nome é Eric Gorito. Vamos estar focando aí na química da SpaceX, tá certo? Lembrando que a prova da SpaceX mudou um pouco esse ano, incluiu novos assuntos. Eu tenho que pegar alguns assuntos aí que eu tô apostando que vai cair nessa prova, incluindo aí alguns assuntos novos. Peguei questões próximas à prova da SpaceX. Eu tenho certeza que muita gente já fez as questões de SpaceX aí dos últimos anos. E no finalzinho eu peguei algumas aí da própria SpaceX para a gente servir de comparação. Tá certo? Então vamos começar aí nos pontos mais importantes que nós temos e o que eu estou apostando para cair nessa prova. Primeira coisa, propriedades coligativas. É um ponto que entrou agora na prova, né? Um assunto que não tinha. E eu botei algumas questõezinhas aí para a gente estar treinando, vendo como é que funcionam as suas propriedades coligativas, tá certo? Que são crioscopia, tonoscopia e osmose. Então vamos lá. Ao investigar as propriedades coligativas das soluções, um estudante promoveu o congelamento e a ebulição de 3 soluções aquosas de solutos não voláteis ao nível do mar. O resultado obtido foi registrado na tabela abaixo. Então ele está me dando aí as soluções A, B e C, os pontos de congelamento e de ebulição, tá certo? Após a análise dos resultados obtidos, o estudante fez as seguintes afirmações. A solução A é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta maior concentração em mol por litro. A solução B é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta a menor pressão de vapor. E a terceira, a solução C, é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta a menor volatilidade. Então, vamos analisar essas opções aí, mas antes, vamos falar da relação importante que existe, né? Vamos colocar a relação aqui em vermelho. Então eu tenho o seguinte, ó. Quando você tem soluto, né, a presença de soluto afeta algumas das características, né, dessas propriedades coligativas, beleza? Então quando você aumenta a quantidade de soluto, o que vai acontecer com a pressão de vapor? Aumentou a concentração de soluto. Então, ó, quanto maior a concentração de soluto, menor será a pressão de vapor certo? Menor será a pressão de vapor. E se eu for comparar aí com os pontos de ebulição e fusão, o que vai acontecer? Ó? Se eu aumentar a concentração de solutos, vamos colocar aqui solutos não voláteis, né? Lembrar que é não volátil. É volátil. Então, ó, aumentei a concentração de soluto, diminuí a pressão de vapor, diminuí também o ponto de fusão e aumentei o ponto de ebulição. Então, ó, voltando. Se eu aumentar a concentração de soluto não volátil, eu diminuo a pressão de vapor, eu diminuo o ponto de fusão e o aumento de ebulição. O que acontece? Eu amplio a faixa do líquido. Se eu for olhar, por exemplo, a água ela tem o ponto de fusão em 0 graus e ebulição em 100. Acima de 100 ela está no estado gasoso, né? Entre 0 e 100 está no estado líquido e abaixo de 0 no estado sólido. Só que se eu colocar um soluto não volátil ali, essa faixa de líquido aumenta, ou seja, ela vai de um número menos alguma coisa, vamos supor menos 5 graus Celsius, né? Você baixou o ponto de fusão e você aumentou de ebulição. Vai ser, por exemplo, 110. Então você vai ter uma faixa maior do líquido, né? Antes era 100 graus a variação ali do líquido, 100 graus Celsius, de 0 a 100. Agora você vai ter 115, por exemplo, que está indo de menos 5 até 110. Ó, você amplia essa faixa. E a pressão de vapor diminui. E eu ainda tenho um outro detalhe para falar, ó. Se você estiver comparando com a volatilidade, ó, se você aumentar a concentração de soluto, você também diminui a volatilidade. Beleza? Ó, características importantes, é bom para lembrar aí. Ó. Já falamos de bastante coisa aí das propriedades coligativas, beleza? Que cai na prova, cai em diversos concursos. Ainda não tinha caído algo parecido na SpaceX, mas é uma aposta que vai cair porque ela pode envolver bastante teoria. E essas questões de você verificar cada uma das afirmações. Então, vamos para a questão.
Primeira afirmação dada, ó, vamos lá. A solução A é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta maior concentração em mol por litro. Só lembrando, a gente está considerando, fazendo uma observação, que as soluções são molares, não ionizáveis e não voláteis, tá? Então a solução A é aquela, dentre as soluções analisadas, apresenta maior concentração. Se eu for olhar aqui, ó, dessa relação que a gente colocou, concentração, eu estou falando aqui concentração de soluto. Ele está querendo saber, ó, a que apresenta a maior solução é A. Aquela que tiver a maior concentração de soluto vai ter o que, ó? O menor ponto de fusão e o maior de ebulição, tá certo? Então vamos ver quem tem a maior concentração. Qual é o menor ponto de fusão e maior ponto de ebulição? Olha a substância C. Tem o ponto de fusão menos 4,5, é o menor deles, e ebulição 104, é o maior. Então o C, ele tem a maior faixa, ó. Então ele vai ter a maior concentração de soluto. Então vamos colocar isso aqui, ó. O C tem a maior concentração de soluto. Quando eu falo maior concentração de soluto, é maior concentração de soluto não volátil e não ionizável. Soluções molares. Beleza. Olha para o B. O B, eu tenho um ponto de congelamento que é o segundo maior, ou o segundo menor, depende da referência. Mesma coisa a ebulição. Então esse cara está intermediário, né? Então esse aqui, ele é um pouco menor que esse. Vamos olhar para o A. Esse cara, ó, ele tem um maior ponto de congelamento e menor de ebulição. Então a faixa dele é a mais estreitinha, tá vendo? Se eu for pegar e diminuir 101,5 desse cara aqui, eu vou ter uma faixa, né, uma diferença, um delta, que é o menor deles. Esse aqui é o intermediário, se eu diminuir esse desse, e esse aqui é o maior deles. Então você tem uma faixa maior. Então esse aqui é o quê? Onde tem a menor concentração de solutos. Beleza? Então o B, ele é o intermediário. Então vamos olhar a afirmação que esse cara deu. A solução A é aquela, dentre as soluções analisadas, apresenta maior concentração. A A tem a maior concentração? Não. Então essa afirmação aqui, eu vou falar que essa primeira afirmação, ela é falsa. Beleza? Afirmação falsa. Vamos para a próxima. A solução B é aquela, dentre as soluções analisadas, apresenta a menor pressão de vapor. Então, se eu for olhar aqui, pressão de vapor, aquela que tem a maior concentração de soluto tem a menor pressão de vapor. Então, aquela que tem, ó, esse cara aqui, o C, ele tem a menor pressão de vapor. Quem tem a maior pressão de vapor? O A. Então, o A tem a maior pressão de vapor. Beleza? Tudo está associado à concentração. Por que A tem a maior pressão de vapor? Porque ele tem a menor concentração. Por que ele tem a menor concentração? Porque ele tem o maior ponto de fusão e menor de ebulição. Tá certo? Então eu posso ver aí, ele fala que a B é aquela que apresenta a menor. Não, é a C. Então essa afirmação ela é falsa. Beleza? Afirmação falsa. Terceira. De acordo com os dados fornecidos e com seus conhecimentos, pode-se dizer que apenas... Vamos ver qual das opções, está faltando a C, né? A solução C é aquela que, dentre as soluções analisadas, apresenta menor volatilidade. Menor volatilidade significa o quê? Menor pressão de vapor. Então, ó, menor pressão de vapor indica menor volatilidade. Beleza? Então, ó, relação direta. Então, essa afirmação 3 é verdadeira. Ela tem a menor pressão de vapor, então vai ter menor volatilidade. Essa aqui é verdadeira. Gabarito. Vamos lá para as opções. A gente sabe que somente a terceira é verdadeira, tá? Então, ó, vou só chegar um pouquinho aqui. De acordo com as opções, vamos lá. De acordo com os dados fornecidos, o que diz os conhecimentos, pode-se dizer que apenas a afirmação 3 é verdadeira. Então, gabarito aqui, ó, letra C. Beleza? Questãozinha aí que eu apostaria que poderia cair na prova das PSEX, porque é um assunto novo, tá bom?
Vamos para a próxima questão para a gente estar fazendo. Questão número 2. Vamos lá. Então vamos lá para a questão 2, vamos ler juntos. Questão 2. Os modelos de forças intermoleculares são utilizados para explicar diferentes fenômenos relacionados às propriedades das substâncias. Considere esses modelos para analisar as afirmações abaixo. Então vamos ler essas afirmações. As diferenças de intensidade das interações intermoleculares entre as moléculas da superfície de um líquido e as que atuam em seu interior originam a tensão superficial do líquido responsável. Então o que acontece? Essa afirmação aí ela é verdadeira, tá? Essa afirmação aí é verdadeira. O que acontece nesse problema? Quando você tem as diferenças de intensidade, né, das interações entre as moléculas da superfície de um líquido e as do interior, elas acabam originando essa tensão superficial, justamente devido a essa diferença que existe. Uma está na superfície e uma está no seio do fluido. Então essa diferença que existe entre essas duas características vai dar origem a essa tensão superficial. E essa tensão acaba sendo responsável por esse arredondamento das gotas líquidas, né, e resistência superficial dessa estrutura, tá certo? Então, devido à diferença da intensidade das interações, você tem arredondamento dessa gota líquida, tá bom? Então, isso aqui é verdade. Vamos para a segunda afirmação. A pressão de vapor da água diminui ao se dissolver um soluto em água pura. Então, vamos lá. Esse trecho é verdade, a gente acabou de ver. A pressão de vapor, dissolver um soluto em água pura, você consegue diminuir essa pressão, beleza. Agora vamos para a segunda parte. Pois é alterado o tipo de interação intermolecular entre as moléculas e a água. Na verdade, não é alterado. Você vai ter um novo tipo de interação, certo? Além das interações que já existiam. Então aqui, ó, tem uma pegadinha. Aqui, na verdade, você não altera o tipo de interação, né? Não muda totalmente. Você vai ter novas interações, mas as antigas não vão deixar de existir. Então, devido a esse trecho aqui, ó, esse trecho, isso aqui é falso, beleza? Não posso cravar que vai alterar tudo, não tem como. 3. A grande solubilidade da sacarose em água deve-se ao estabelecimento de interações do tipo ligação hidrogênio entre os grupos hidroxila da sacarose e as moléculas de água. Essa afirmação aí está perfeita, essa afirmação aí é correta, tá? O que acontece? O que é a ligação hidrogênio? A ligação hidrogênio é aquela ligação, né, aquela interação que existe entre o hidrogênio e um átomo, né, vindo ali do FON, fluoroxigênio ou nitrogênio. Quando você tem essa situação, você tem uma interação mais forte, né, que é essa ligação hidrogênio, antigamente chamada de ponte hidrogênio, que é uma das interações aí mais fortes quando for comparadas às outras, certo? E isso acaba dando essa característica, essa grande solubilidade da sacarose em água. Então essa afirmação ela é verdadeira. Então eu tenho primeira e terceira afirmações verdadeiras. O gabarito aí só pode ser a letra D. Beleza? Gabarito letra D. Vamos dar uma olhada aí na próxima. Questão 3. A questão 3 está aqui embaixo. Vamos lá. Tá aqui. Então, galera, questão 3. Ó. Em condições apropriadas são realizadas as 3 reações orgânicas apresentadas abaixo. Então, agora eu estou em reação orgânica. Ponto importante, coloquei umas 2 questões aí. Esse assunto, acredito que vai começar a ser mais explorado na prova das PSECs. Teve alterações no edital. Então, questão importante essa aí. Então, falar sobre reações orgânicas, ele já introduziu alguma coisa na prova do ano passado. Então, seria uma aposta aí para esse ano. Primeira reação, o que você tem? Vamos analisar as reações. Primeira reação, você tem um anel benzênico e você tem aqui... Então, você tem aqui, ó, o benzeno reagindo com o bromometano, tá certo? Então, você tem o bromometano e
um anel benzênico aqui. O que vai acontecer aqui? Aqui você tem, né, um hidrogênio, certo? Que está marcado. O que vai acontecer? Essa parcela aqui, ó, do CH3 vai ter uma reação de substituição chamada de alquilação. Então vai entrar isso no meu anel benzênico e esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar com esse termo que sobra. Então o que você tem aí como produto da reação? Você vai ter o anel, lembrando que isso aqui fica girando, né? Fenômeno de ressonância. Então você tem isso, aqui você tem o CH3, certo? E mais o HBr, que é o ácido bromídrico. Então é isso aí que você tem nessa primeira reação. Vamos para a segunda. O que você tem como componentes aqui? Você tem um ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico se caracteriza pela presença desse C-OOH, tá certo? E você tem aqui a presença de 3 carbonos. Então você tem aí o ácido propanóico. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Ele está reagindo com um álcool, tá certo? Então a reação de um ácido com um álcool é uma reação chamada de esterificação, né? Vai transformar num éster, tá certo? O que vai acontecer? Essa hidroxila aqui, ó, ela vai formar uma molécula com esse hidrogênio. Então você já tem aqui a liberação, ó, OH mais H, então você tem aqui uma molécula de água. Beleza? E o restante vai se ligar, ó. Isso aqui, esse oxigênio vai se ligar diretamente nesse ponto, né? Onde saiu essa hidroxila. Então você vai ter aqui certo? Ó, coloquei toda a molécula. Agora vai ter mais 1, 2 carbonos. Então, 1, 2, um carbono para baixo, um carbono para cima. Então, essa é a estrutura aí que você vai ter. 3 carbonos aqui. Então, vamos lá. Opa, esse carbono aqui tá aqui. Beleza? Então, oxigênio ligado a um carbono, né? Um carbono aqui secundário. Então, tá aqui, ó, o carbono secundário. Esse carbono secundário ligado a um carbono terciário. Não tá aqui, não tem essa ligação. Beleza. Então, essa molécula aí é a que eu tenho sendo formada. Então, vamos dar nome a isso aí? Esse cara quem é? Ó? Propanoato. Ó, propanoato de isobutila, tá certo? Então, ó, propanoato de isobutila. Beleza? O de cima eu nem coloquei. Esse cara aqui, ele é o tolueno. Beleza? Tolueno ou metilbenzeno. Né? Vamos ver o que tem isso depois lá na nomenclatura. Vamos para a última. A última reação é uma reação de ozonólise, tá certo? Então você vai fazer essa oxidação, né, aqui dessa molécula. O que vai acontecer? Você vai mexer nessa ligação dupla, tá certo? Vai formar o que do outro lado? Você vai ter a liberação de um peróxido de hidrogênio. Beleza? E vai ter a formação de uma cetona, né? Você oxidou ao máximo. Então você vai ter a formação de quê, ó? Rompeu aqui, formou carbono, 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 dupla O. Beleza? Então, ó, os 3 carbonos lá que tinham. Tá certo? Ó, rompeu aqui, ó, essa dupla ligação. Então ficou, ó, 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3. Como você dividiu em 2 partes, aqui você vai ter 2 parcelas, ó.
rompeu a ligação, então você vai ter um grupo cetona aqui, um grupo cetona aqui. Então você vai ter duas moléculas desta aqui, tá bom? Então essa aí é a minha terceira reação, que agora a gente vai ter que olhar, não vai ter jeito, qual é a opção correta. Então vamos lá. Letra A, bromobenzeno como produto. Não, a gente viu que não é o bromobenzeno, é o tolueno ou ainda o metilbenzeno, tá certo? Beleza, então ó, esse cara tá errado, metilbenzeno. Então A e E a gente já exclui. Então a gente vem aqui, ó, já exclui esta e esta. Vamos para o segundo. Propanoato de isobutila. Pode ser, né? Então a gente já exclui a letra D. A última, esse cara aqui a gente nem colocou o nome, né? Vamos colocar o nome aí rapidinho. Quem é este produto formado aqui? É a nossa propanona, certo? É uma acetona de 3 carbonos, propanona. Então, qual a opção correta? Tolueno, propanona... então, a opção correta é a letra B. A última aqui, ele errou no finalzinho, tá certo? Não é o etanol, beleza? Questão 3, reação orgânica, uma aposta importante aí que a gente está fazendo. Vamos para a questão de número 4. Então vamos ler a questão 4. Durante a síntese química do composto orgânico Z, adotou-se a seguinte rota sintética. Então ele está me dando uma rota que a gente vai ter que analisar. Após a realização da síntese, pode-se afirmar que X, Y, W e Z são respectivamente. Então aqui você tem o X e apareceu um grupo aqui, ó, no anel benzênico, CH3. Para você fazer esse processo de acréscimo, né, você tinha aqui um hidrogênio. Você substituiu esse hidrogênio por um CH3, o que vai acontecer? Tem uma reação que faz isso. É uma reação de substituição. A gente pode olhar a observação, né? A gente vai ter que pegar ali um elemento do grupo da família 17. Então, as possibilidades que nós temos é justamente o cloreto de metila. Então, você vai ter o H3CCl. Beleza? O que vai acontecer aqui? Esse hidrogênio, ele vai formar com esse composto uma molécula, que é o HCl, beleza? E esse CH3, por sua vez, ele vai entrar aqui no lugar, ó, uma reação de substituição. Então você consegue gerar esse composto, beleza? A gente já sabe quem é o X, é o cloreto de metila, ou clorometano. Então a segunda, você tem o composto que ele deu lá, certo? Que é o tolueno, metilbenzeno. Você está reagindo ele com ácido nítrico, sobre as condições de ácido sulfúrico concentrado. O que vai acontecer aí nesse caso? Quando ele já está substituído, você vai ter que lançar a mão do que a gente chama de orto, meto e para dirigente. Você vai ter orto, para. Quem é o orto e quem é o para? Vamos lembrar aí. As posições orto e para. Orto, para, certo? Aqui eu tenho as posições meta. Orto e para são normalmente aqueles que ativam o anel, tá certo? O anel aromático. A posição meta são aqueles que desativam o anel. A exceção feita são os halogênios. Os halogênios, esse grupo que já está presente aqui, se ele for um halogênio, ele é orientação orto-para, mas ele desativa o anel. Então essas são as relações. Normalmente, na posição meta ali, você tem um grupo que tem forte captação de elétron desse anel e ele vai estar orientando para a posição meta. Quando for o CH3, por exemplo, o CH3, a orientação dele é orto-para, né? Ele está ativando esse anel. Então esse CH3 aqui ele vai orientar para a posição orto-para a entrada do novo composto. Essa reação ela é chamada de nitração.
tá certo? Porque vai entrar um grupo nitro aqui na posição para... Opa, eu errei aí no desenho, vamos lá. Aqui não. Orto, meta, vamos lá, que é a posição que já está. Então, ó, orto, meta, para. Então é o seguinte, o grupo nitro ele vai ser orientado a ocupar ou a posição orto, que é aquela colada no anel, ou a posição para, que é aquela diretamente oposta, né, diametralmente oposta à minha molécula, tá certo? E aqui você tem as orientações meta, que são os grupos que desativam o anel. Então você tem o ácido nítrico, beleza? Ácido nítrico, HNO3, ele vai estar sendo orientado para as posições orto e para. Então essas duas moléculas formadas vai ser ou na posição orto ou na posição para. Esse aqui é o que ele já está. Beleza, então vamos colocar aí quem são essas moléculas. Seguinte, quando você tem esse ácido nítrico, ele é como se fosse isso aqui, né? HONO2, tá certo? Por que coloquei nesse formato? Porque esse grupo nitro ele vai entrar nas posições orto-para, certo? E essa hidroxila, ela vai, juntamente, né, com esse hidrogênio ligado aqui e aqui, vai formar água, que é o produto inorgânico. Então aqui de cara eu já sei que eu tenho a molécula de água, que é o OH, mais esse hidrogênio daqui ou daqui. Quais são os outros grupos? Vamos estar colocando aqui os outros grupos. O grupo Y, né? O que é formado aqui? Eu vou ter tem o tolueno, né? Eu quero o tolueno, você tem o CH3 aqui embaixo. Então um vai ser na posição, vou colocar em outra cor. Um vai ser na posição orto, então o NO2. O outro vai ser na posição para, certo? Que eu vou colocar na outra molécula, que é a molécula W. Então aqui eu tenho primeira molécula aí, tá certo? Segunda molécula, vou colocar ela aqui embaixo. Então a segunda molécula eu vou ter o que já estava, a gente sabe que é orto e para, então vai ter os dois simultaneamente, né? Então você vai ter o CH3 e agora o NO2 na posição para. Então você tem aqui um grupo nitro, tá certo? Quais são as moléculas então? Uma é a orto e a outra é a para. Por fim, né, vamos nessa conversão aqui, WZ, beleza? Então se eu estiver comparando aí esse WZ, vamos pegar essa molécula aqui, o que vai acontecer com ela? Essa molécula aqui, ela está passando por essa reação, né? Reação de oxidação aqui. Ela vai estar oxidando esse carbono. Então você vai ter aqui, ó, o carbono, certo? OH dupla O. Beleza? Isso aqui é um anel. Então eu tenho aí esses produtos sendo formados. Então vamos com calma, vamos olhar primeiro o X. E X é cloreto de metila, essa aqui já não pode ser. Esse pode, cloreto de metila pode, cloreto de metanoíla aqui não é. Cloreto de metila. Depois nós temos orto para nitrotolueno. Aqui eu tenho orto, meta, esse aqui está errado. E ele botou o grupo amino. Então a gente está em dúvida entre C e E. Não, aqui também tem um grupo amino. Não serve. Então só pode ser como gabarito, letra E. Então você tem aí o ácido paranitrobenzoico, que é justamente esse ácido aqui. Beleza? Parte de reações orgânicas aí. Acredito que se for cair uma questão, vai ser a questão mais difícil da prova. Beleza? Então vamos aí para a próxima. Questão de número 5. Próxima questão aqui a gente vai estar falando, a questão 5, é uma questão que envolve a parte de radioatividade. Não sei por que eu estou sentindo que esse ano vai cair alguma coisa aí de radioatividade. Então é o seguinte, ele fala, o berquélio é um elemento químico cujo isótopo
BK 247 como número de massa, de maior longa vida, tem meia-vida de 1.379 anos. Ou seja, o que é o tempo de meia-vida? É o tempo para que reduza sua massa à metade. O decaimento radioativo desse isótopo envolve emissões de partícula alfa e beta sucessivamente, até chegar ao chumbo, isótopo estável, Pb, o número de massa é 207. O número de partículas emitidas e o tempo decorrido para que certa quantidade inicial se reduza de 3/4. Vamos começar por partes, né? Primeiro, o número de partículas. Para isso, vou precisar da reação química. Então, vamos lá para a reação química desse cara. Eu tenho o BK. Então, você tem o 247. Número atômico aí, se eu for olhar lá na tabela, 97. Certo? Esse cara vai liberar essas partículas, que é a partícula alfa, que é 4, 2. Ele vai liberar a partícula beta, que é 0, menos 1, mais o chumbo, que é 207 e 82. Beleza? Então isso aí é o que eu já sei. É um dado, reação. Porém, eu vou colocar aqui na frente que eu não sei quantas partículas alfa e beta. Então eu vou chamar de x e y. Beleza? Que é o coeficiente que eu quero descobrir. Eu sei que cada emissão de partícula alfa eu perco 4 de número de massa. Só que eu não perco nada em beta. Então o que eu posso afirmar? Ó? Vamos fazer uma equação. Número de massa 247, certo? Menos 4 vezes a quantidade, né? Porque ele vai cada liberação alfa perde 4, então é 4 vezes a quantidade. Se forem duas partículas alfa, ele perdeu 8. Então vou botar 4x. Y é 0, então não precisa entrar na conta. Depois que ele liberar tudo isso, vai dar 207. Então aí eu já consigo resolver e achar o meu x. Então eu vou ter 4x é igual a 247 menos 207. Beleza? Então eu vou ter que x é igual, isso aqui dá 40, dividido por 4, aqui está dando 10. Então já achei o meu x, beleza? Vamos achar então o meu y. Mesma coisa, só que agora cada partícula beta você não perde o número de massa, mas você soma uma unidade nesse número atômico. Então esse menos 1 aqui ó, significa soma, apesar do menos, né? Então você está aumentando, está numa conversão interna de nêutron aí em próton. Então vamos lá. Aqui vai ficar 97 menos 2x, né? Porque cada alfa perde 2 número atômico, 2x, mais 1y, tá certo? Mais 1y, isso vai ser igual a 82. Então vamos fazer essa conta. Eu já sei quanto vale x, né? X eu acabei de achar, vale 10, então vamos substituir. 97 menos 2 vezes 10, mais 1y, isso é igual a 82. Até agora eu estou resolvendo só usando matemática, né? A química parou aqui, quando eu coloquei a minha reação química. Tenho essa relação, vamos lá. 97 menos 20 dá 77. Mais y é igual a 82. Então, o meu y vale quanto? 82 menos 77, eu vou achar um y igual a 5. Então, eu já tenho a quantidade de alfa, que é 10, e a quantidade de beta, que é 5. Beleza. Agora ele está querendo saber o tempo. Ele falou que tem que reduzir de 3/4. Eu vou usar outra cor para destacar. Tem que reduzir de 3/4 a quantidade. Então, se você tinha uma massa, a massa final, né? A quantidade final. Você tinha uma quantidade inicial e você diminuiu 3/4 dela. Então, a quantidade final vai ser o quê? A quantidade inicial menos 3/4 dessa quantidade inicial. Consigo perceber que isso vai dar 1/4 da quantidade inicial. Beleza? Diminuiu 3/4, chegou a 1/4.
É o seguinte, a gente sabe que a quantidade final ela é igual à quantidade inicial dividido por 2 elevado a n. N é o número de tempos de meia-vida. Então agora é só substituir. 1/4 de Q inicial é igual a Q inicial dividido por 2 elevado a n. Posso vir aqui, ó, Q inicial dos dois lados morreu, certo? Então isso aqui vai ficar, ó, 2 elevado a n, certo? É igual a 4. 2 elevado a que número é 4? Eu vou achar que n é igual a 2. Beleza? Então achei n igual a 2. Eu tenho 2 tempos de meia-vida. Só que ele não quer saber o número de tempo de ciclos de meia-vida. Ele quer saber o final. Se cada ciclo de meia-vida é 1379, o tempo de meia-vida, vamos dar sequência aqui, ó. O tempo de meia-vida, vou colocar até em verde, separando aqui, ó. Vem pra cá. Cada tempo de meia-vida é 1379, eu achei 2, é só multiplicar. 2 vezes 1379 é o tempo total. Então esse tempo ele vai ser igual a 2.758 anos. Beleza? Então, tenho aí tudo respondido. Onde que isso aí vai estar expresso? 10 alfa, 5 beta, gabarito letra B. Beleza? Gabarito B. Marquei e parti para a próxima. Tranquilo? Vamos olhar aí a próxima questão, que é a questão de número 6. Então vamos lá para a questão 6. O isótopo 238 do plutônio, ele está me dando aí número de massa 238 e número atômico 94, cujo tempo de meia-vida, vou marcar aí os tópicos importantes. Ó. Então ele está me dando isso e está me dando o tempo de meia-vida. É caracterizado por sua grande capacidade de emissão de partículas alfa. Entretanto, não é capaz de emitir partículas do tipo beta e radiação gama. A respeito desses isótopos são realizadas as seguintes afirmações. Ao partir-se de 1 kg de plutônio 238, após 176 anos restarão 250 gramas. Primeira coisa, você sabe que o tempo de meia-vida é o tempo para que ele chegue à metade. Então, ó, se você tem, vamos fazer de jeito mais simples, ó, um ciclo de meia-vida leva 88 anos. Só que você tem 176 anos. Isso vão ser quantos ciclos de meia-vida? Então, n vai ser igual a 176 dividido por 88. Isso vai ser igual a 2. Então, já sei a quantidade de tempos de meia-vida, a quantidade de ciclos de meia-vida. Só que agora, vamos usar aquela formulazinha que a gente já conhece. Quantidade final é igual a quantidade inicial dividido por 2 elevado a n. Quantidade inicial ele me deu 1 kg, que é 1000 gramas, né? Dividido por 2 elevado a 2. Então, o meu Q final vai ser igual a 1000 dividido por 4, 250 gramas. Beleza? 250 gramas. A primeira afirmação, então, ela está verdadeira. Segunda, a equação está dando a equação do plutônio. Após a emissão de uma partícula alfa, ele chega ao urânio. Mudou o número atômico e o número de massa. Então vamos lá, ó. Prestem atenção aqui. Este númerozinho aqui, ó, você emitiu uma partícula alfa. Partícula alfa ela tem 4 de número de massa e 2 de número atômico, que ela vai ser descontada. Então você diminuiu daqui, ó. 238 menos 4 é igual a 234, 94 menos 2 é igual a 92. Essa emissão aí está verdadeira também. Não tem o que pontuar. Vamos para a última. A quantidade de nêutrons existentes no núcleo 238 a 144. Essa questão é a mais boba possível. Essa aí não tem como errar. Seguinte, terceira afirmação. Para você saber o número de nêutrons, 238 menos 94. Se eu fizer 238 menos 94, eu vou achar justamente o 144. Então a terceira afirmativa é verdadeira. Nem só de questões difíceis tem a prova da SpaceX, né? Essa aí, apesar de não ser
das PSEX, já vi questões bem parecidas, bem fáceis aí na prova das PSEX, beleza? Vamos para a próxima questão. Ah, faltou marcar. Então a resposta, ó, todas estão verdadeiras e a resposta certa é a letra E. Beleza? Próxima questão aí. Questão de número 7. Vamos lá, mais uma questão aí de orgânica, questão 7. A história da borracha natural teve início no século XVI, quando os exploradores espanhóis observaram os índios sul-americanos brincando com as bolas feitas de material extraído de uma árvore local, popularmente conhecida como seringueira. Do ponto de vista estrutural, sabe-se que essa borracha, chamada látex, é um polímero de isopreno, conforme ilustrado na figura a seguir. Então você tem a isopreno, né? N moléculas e a reação de polimerização. Com relação à estrutura de isopreno e a da borracha natural, analise as proposições. Primeira, a molécula de isopreno apresenta 4 carbonos com configuração sp. Então vamos lá. Só lembrando, sp3 é quando eu tenho todas as ligações sigma, ou seja, ele não tem ligação dupla, né? Lembrando, se tem uma ligação dupla, a primeira é sigma e a outra é π. Se tem uma ligação tripla, uma é sigma e 2 π. Então vai ter que olhar para os dois lados da molécula. Vamos olhar aqui para esse carbono. Esse carbono aqui. Esse carbono não está fazendo ligação dupla, ele está ligado a 3 hidrogênios e um carbono aqui, ó, todas as ligações sigma. Então ele é chamado de sp3. Beleza? Esse carbono aqui, ó, esse carbono do meio, ele tem uma ligação dupla, uma ligação simples aqui com outro carbono e tem os hidrogênios. Então ele só tem uma ligação π. Então esse cara é o sp2. Beleza? Mesma coisa esse aqui, ó, sp2. Tranquilo? sp2, ele só tem uma ligação π, esse aqui é a mesma coisa. Vamos partir para esse aqui. Esse cara também, ó, só tem uma ligação π, sp2. E esse aqui é a mesma coisa, sp2. Não tem nenhum sp, não tem ninguém fazendo duas ligações π. E tem um cara fazendo sp3. Ele fala que apresenta 4 ligações de configuração sp. Essa afirmação aí, ela é falsa, tá certo? Ela é falsa. Não apresenta nenhuma, na verdade. 2. As duplas ligações do polímero formado apresentam configuração Z. Essa configuração Z aí, eu coloquei a título aí de conhecimento, né? Caso ocorra, essa questão é muito sinistra, a reação de polimerização. Quando a gente via na parte de isomeria cis-trans, né? Onde estava relacionado a ligantes iguais do mesmo lado, né? Do mesmo lado, você está traçando isso aqui. Ah, os ligantes estão do mesmo lado da ligação dupla. Aí você tem cis ou então trans, né? Quando ela está atravessada, né? Um de cada lado. Só que tem uma outra nomenclatura que é o Z. A gente, ao invés de falar de ligantes iguais, que eu posso ter vários ligantes diferentes, eu pego os de número atômico maior estando de um lado ou não. Então, ó, se os ligantes de maior número, nesse caso só tenho, ó, CH2, CH2, do outro lado eu tenho o CH3, certo? E aqui eu tenho o hidrogênio, beleza? Então, se eu for observar aqui, ó, eu tenho, coincidentemente, aqui eu tenho do mesmo lado esses dois, e aqui eu tenho CH3 e CH. Então, eles estão do mesmo lado, os maior número atômico. Então, é Z. Se não tivesse, se por exemplo, os de maior número atômico tivessem em posições contrárias, eu teria uma chamada de E, polimerização E. Não confunda, não tem nada a ver cis-trans com Z e E, tá? Partem de regras diferentes, mas essa é verdadeira. Então a Z, você vai olhar para o número atômico dos ligantes. Se os maiores estiverem do mesmo lado, Z. Se os maiores número atômico eles estiverem em lados opostos, E. Beleza? Então vamos para a próxima. 3. A borracha natural realiza ligações de hidrogênio entre suas cadeias. Gente, borracha natural, ligação hidrogênio. Ligação hidrogênio tem que ter o quê? FON, um átomo muito eletronegativo. Não tem flúor, oxigênio e nitrogênio. Então essa afirmação aqui ela só pode ser falsa. Não tem o átomo do FON. Não tem como ela fazer ligação hidrogênio. Segundo a nomenclatura oficial, a molécula de isopreno é denominada
3-metil-1,3-buteno. Então vamos lá. Primeiro, aqui teria que entrar o butadieno, né? Então aqui, ó, entraria o dieno. Outra coisa, 3-metil. Se eu for dar a numeração aqui, ficaria 1, 2, 3, 4. Eu sei que a ligação dupla, ela se sobressai a ramificação para a contagem do carbono. Poderia ser da esquerda ou da direita, olhando só a dupla. Mas a ramificação é como se fosse um critério de desempate. Então, qual é a ramificação qual é a ponta mais próxima da ramificação? É essa. Então, esse cara é o carbono 2. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. É o carbono 2. Beleza? Então, o gabarito aí seria o quê? Apenas a 2. Vamos dar uma olhada aí nas opções. Ó. Apenas a afirmativa 2 é a letra E. Beleza? Questãozinha aí, boa. Questãozinha número 7. Vamos dar uma olhada na questão 8. Processo de destilação, hein? Falar um pouquinho de petróleo. Vamos lá. A destilação fracionada é um processo de separação no qual se utiliza uma coluna de fracionamento, separando-se diversos componentes de uma mistura homogênea, que apresentam diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de ebulição são separados primeiramente pelo topo da coluna. Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está representado na figura. Então ele está me dando, ó, mais leve, um pouco mais pesado, um pouco mais, e aqui eu tenho um, que seria a mistura mais pesada de todas, beleza? E aqui eu tenho o petróleo bruto, que é aquele que sai diretamente da extração. Tranquilo. Então vamos ler aí o que ele está perguntando. Assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são respectivamente. Então vamos lá. Quando eu falo de petróleo, tem que saber pelo menos as composições ali. O que eu tenho ali na parte mais pesada, aqui embaixo? É o asfalto, né? Os asfaltenos. Então aqui eu tenho, ó, asfalto. Certo? É a parte mais pesada aí que nós temos. Quando eu olho para A2 é o gás de cozinha, né? Então aqui é a parte mais leve, o gás de cozinha. São as menores frações de carbono do petróleo, beleza? Agora, quando eu vou olhar 3 e 4, o que eu tenho ali? Gasolina, diesel. Quem tem a maior peso molecular? É o diesel. Então eu tenho aqui o diesel, né, o óleo diesel, e aqui eu tenho a gasolina. Então essas são as frações. Menor peso, um pouquinho maior, um pouco maior, e o asfalto, que é a maior peso molecular. Então o que segue essa sequência aí é justamente a letra 1 ao asfalto, 2 ao gás de cozinha, então a letra C, beleza? Então letra C é a marcação, ó. Asfalto é o primeiro, gás de cozinha é o mais leve, gasolina na sequência é o 3 e o óleo diesel é o 4. Beleza? Questão simples, envolvendo petróleo, é bom saber essas frações aí do petróleo, beleza? Aqui, ó, 9 e 10. Vamos lá, questão 9. Vamos lá para a questão 9. Questão 9 é um ponto que trabalha um pouquinho de energia livre de Gibbs, né? E o que ela determina, se ela é espontânea ou não espontânea, se uma reação é ou não é espontânea, espontaneidade de uma reação. Parte importante, fala de algumas coisas aí. Só para lembrar, energia livre de Gibbs eu tenho a variação da energia livre de Gibbs, ela vai ser igual a ΔH menos T, que é a temperatura, vezes ΔS. Só que esse aqui é a variação de entropia, certo? A entropia tem algumas coisas a comentar. Quando eu for olhar, por exemplo, o que é a entropia, é como se fosse a desordem, o grau de desordem no sistema. É a desorganização molecular, certo? Quanto maior a temperatura, tende a ter uma maior desordem. O universo está em constante expansão, então as moléculas o universo está constantemente aumentando sua entropia. Então temos essas relações aí.
Se eu for observar esse ΔG, então ele vai ter essa relação. Eu não consigo observar a espontaneidade olhando diretamente ΔH e ΔS. Pensava-se ser possível olhar reações exotérmicas como sendo reações espontâneas, ou então mexendo apenas com a entropia, que é a desorganização. Mas isso não dá para fazer de forma isolada. Então o ΔG vem unindo isso aí. Beleza? Então, como eu vejo espontaneidade de uma reação? Se o meu ΔG for menor do que zero, ou o meu ΔG maior do que zero. Então vamos lá. Se meu ΔG for menor do que zero, essa reação é chamada de espontânea, se for um número negativo. E aqui ela é não espontânea, beleza? A energia livre de Gibbs aí ajuda muito a gente a estar determinando isso. Aí eu já consigo observar a primeira questão. Uma reação química a temperatura e pressão constantes será espontânea se a variação da energia livre de Gibbs for menor do que zero. Então ele está me falando aqui, ó, variação da energia livre de Gibbs menor do que zero, ela vai ser espontânea. Perfeito, né? Isso aí acho que não tem o que pensar muito. Vamos lá para a segunda afirmação. Em um sistema reacional onde a única forma de trabalho observável é o trabalho de expansão, a variação de entalpia é igual à quantidade de calor absorvida ou liberada pela reação à pressão constante. Essa aqui é verdade. Tá? Então, quando você tem um sistema onde você só tem um trabalho sendo realizado, necessariamente eu vou ter a entalpia, a variação de entalpia, que é aquela energia, né, associada a ligações químicas, né, aquela quantidade energética que a molécula tem, diretamente relacionada com o calor absorvido ou liberado pela reação química. Então, dali vai ter essa relação entre quantidade da variação de energia, o quanto ela ganhou, ou a substância ganhou ou recebeu, relacionado ao meu sistema como um todo, quanto esse sistema ganhou ou recebeu de calor. Beleza? ΔH associada à energia de uma substância, né, reação química, de uma reação, de um reagente-produto, e associando isso à minha energia do sistema, que é esse calor liberado ou absorvido total da reação. Beleza? Então essa afirmação é verdadeira. Vamos para a questão 3. Para uma substância simples que admite mais de uma forma alotrópica, não há variação de entalpia na conversão. Gente, isso aí é falso. O que é uma forma alotrópica, né? Alotrópica ali que eu tenho o mesmo elemento formando substâncias diferentes. Quando eu tenho como exemplo o O2, o O3, por exemplo, um é o gás oxigênio, o outro é o ozônio, consigo ver que eles têm características diferentes. Então, quando eu comparo O2 e O3, eles têm até atomicidade diferente. Então, para você ter uma conversão entre eles, tem que passar por uma reação química. Se tem reação química, tem variação de entalpia. Tá? Então, essa afirmação é falsa. Então, o gabarito aí que eu tenho é apenas a... Então, essa, né, que eu esqueci de colocar verdadeiro. Então, apenas 1 e 2, gabarito letra D. Beleza? Questãozinha envolvendo energia livre de Gibbs e a sua, como ela se envolve com a entalpia. Vamos para a questão 10. Vamos lá, a questão 10 está aqui. Então, vamos lá, questão 10, falando de novo de Gibbs, né? Então ele fala que Gibbs foi um pesquisador norte-americano que contribuiu para a determinação da energia livre de um sistema termodinâmico através de uma lei que é associada ao seu nome. Em se tratando de energia livre e de entropia, analisa as seguintes proposições. Primeira, energia livre pode ser positiva ou negativa, mas nunca nula. Ele errou aqui, ó. Ela pode ser nula. O que significa cada uma? Vamos aproveitar e já reescrever o que a gente falou. Se o ΔG é menor do que zero, ΔG maior do que zero. Se ele for menor do que zero, a reação ela é espontânea. A gente falou disso aí na questão anterior. Se ΔG é maior do que zero, ela é não espontânea. Mas o que acontece com esse ΔG? Ele é igual a zero. Eu falo que está em equilíbrio, beleza? Então está em equilíbrio. Existe. Então a primeira afirmação ela é falsa.
Então essa primeira afirmação é falsa. Segunda, a energia livre é a totalidade da energia de um sistema termodinâmico que pode ser usada para a realização de um trabalho. Então lembrando aí, a gente tem ΔG sendo igual a ΔH menos T ΔS. O que significa cada uma dessas parcelas aí? Então a gente tem, vou colocar de roxo, a gente tem a variação da energia livre de Gibbs, certo? Essa aqui é a energia liberada ou absorvida, né? Numa reação, certo? E esse T ΔS, ele é justamente a energia gasta para o rearranjo. Beleza? Aquele rearranjo molecular, né? Rearranjo. Então, essa energia gasta, essa energia é liberada absorvida. Aqui no caso, estou comparando as duas. Beleza? E qual é a definição então desse ΔG? Eu tenho uma energia trocada e tenho uma energia que é gasta para esse rearranjo. Essa energia envolvida na redistribuição, na reorganização molecular. Então esse aqui é justamente o saldo energético. Beleza? Então tem esse saldo aí. Então vamos olhar aí a afirmação. A energia livre é a totalidade de energia que pode, de um sistema termodinâmico que pode ser usado para realizar um trabalho útil, que é esse saldo energético. Isso aí é perfeita essa afirmação. Terceira, toda reação exotérmica é espontânea. Não. Até chamar a atenção. Gente, o que me diz a espontaneidade é ΔG? Então olha aqui. Se ele me fala que toda reação exotérmica, o que é uma reação exotérmica? ΔH negativo. Beleza, essa parcela é negativa. Vamos imaginar, menos 300, tá certo? Vamos supor aqui, menos 300. Coloquei um exemplo, tá? Quero saber se esse ΔG é negativo. O que vai acontecer? Se esse cara for menos 300 e eu tiver um resultado TΔS, né, temperatura vezes variação de entropia. Se isso aí for, por exemplo, menos 500, o que vai acontecer? ΔG, ele vai ser positivo. E positivo não é espontâneo. Então, nem sempre uma reação exotérmica ela é espontânea. Inclusive, era um erro comum. Erro não, né? É uma falta de conhecimento de pesquisadores mais antigos, né? É até a descoberta aí, ser mais estudado esse ponto envolvendo energia livre, que é esse saldo energético. Então você considerar isso aqui apenas, né, considerar a entalpia como sendo o fator primordial para você determinar a espontaneidade, acaba sendo um erro que a gente conhece hoje em dia. Quarta, a variação de entropia de uma reação espontânea pode ser negativa. Pode, toma cuidado com essas palavras. Sempre e nunca são complicados. Agora o pode, beleza? Vamos olhar aqui. Se eu digo que a variação de entropia pode ser negativa, se esse valor aqui, ó, vamos botar um outro caso hipotético aqui. Se esse cara for negativo, imaginar até o menos 200, ó. Então eu imaginei que isso aqui deu um valor negativo, beleza? A temperatura ela é absoluta, ela é sempre positiva, então não tem problema. Esse menos é da fórmula e esse menos aqui é justamente o que ele falou. Se a minha entalpia, por exemplo, for menos 400, o que vai acontecer? Ó? Menos 400 menos com menos 2 a mais, isso aqui dá menos 200 kJ. Aqui não é um exemplo onde isso aqui é negativo e ainda assim o ΔG é negativo, ou seja, a reação ela é espontânea. Então, ó, pode ser. Eu não cravei, eu falei que pode. E existe uma situação que isso é possível. 5. Em certas reações químicas, a variação de entalpia coincide com a variação de energia interna. Sim, em algumas existe sim essa relação. Toma cuidado, né? Você cravar que é impossível qualquer coisa é bem complicado. Então essa 5 aí, a afirmação é verdadeira. Gabarito então 2, 4 e 5. Gabarito seria justamente a letra D. Belezinha?
Questãozinha envolvendo Gibbs aí. Questão 11. Vamos ler a questão 11, então. A gota é um tipo de artrite causada pela presença de níveis mais altos do que de ácido úrico na corrente sanguínea. Isso pode ocorrer quando o corpo produz ácido úrico em excesso ou tem dificuldade de eliminá-lo pelos rins. Quando essa substância se acumula no líquido, ao redor das articulações são formados cristais de ácido úrico, que causam inchaço e inflamação nas articulações. Tá, aí ele está só situando o problema, a gente vai partir para as afirmações. Então, ainda na molécula, que é a molécula do ácido úrico, e são feitas afirmações. Primeira, possui somente átomos de carbono com geometria trigonal plana. Vamos lá, para ter a geometria trigonal plana nós precisamos hibridização sp2, tá certo? Aí na presença do carbono. Se for sp3 já não pode ser mais a trigonal plana. Eu não tenho ali no carbono elétron livre, né? Par eletrônico livre. Então vamos lá. Aqui eu tenho sp2, beleza? Então aqui eu tenho sp2, né? Fazendo uma ligação π, sp2 e aqui é sp2, certo? Então elas aí todas são hibridização sp2. Então eu tenho geometria trigonal plana. Então a gente já pode cravar direto aí que a primeira afirmação ela é verdadeira. Segunda, possui os grupos funcionais cetona e amina. Vamos ver. Cetona e amina. Eu tenho aqui um nitrogênio ligado a um C dupla O, então eu tenho um grupo amida. Grupo amida. Eu não tenho grupo amina e nem cetona, então aqui eu só tenho grupos amida. Então aqui é falso, beleza? Nitrogênio ligado a um C dupla O é um grupo amida. 3. Apresenta isomeria geométrica cis-trans. Então aqui para ter cis-trans teria que ter pelo menos uma dupla ligação e verificar os ligantes, se são iguais ou não. Então essa afirmação aqui é falsa, não tem como ter isomeria cis-trans nessa molécula. 4. Possui 10 pares eletrônicos não compartilhados. Aqui a gente vai ter que olhar um por um. Então vamos lá. Vamos olhar para o oxigênio. Aqui eu tenho 4, né? Eu tenho 4 elétrons, eu tenho 2 pares, né? Então aqui, nitrogênio, eu tenho mais 2. Oxigênio aqui, eu tenho mais 2. Nitrogênio aqui, eu tenho mais 2. Nitrogênio aqui, eu tenho mais 2 nesse. Mais 2 elétrons, 2 pares. Então vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 10 pares eletrônicos livres, tá certo? Aquele que não está ligado. Só para lembrar, o oxigênio está no grupo 16, ou seja, tem 6 elétrons na última camada, só compartilhou 2. Então sobram 4, 2 pares. Nitrogênio está no 15. Então ele fez 3 ligações, né? Se ele tem 5, ligou 3, sobrou um par, 2 elétrons. Então só contar aí, essa afirmação ela é verdadeira. Então o gabarito A1 e A4 são verdadeiras, gabarito letra D. Beleza? Questão 11, suave. Então vamos. Questão de número 12, questão da SpaceX. Aí o que eu tinha prometido. Vamos lá. Quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, há a produção dos compostos gás carbônico e água. Acerca dessa substância, afirma-se que as moléculas CO2 e H2O apresentam a mesma geometria molecular. CO2, o carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Beleza? Então ele vai fazer aqui, ó, dupla ligação. Dupla ligação. Como não tem par eletrônico livre, isso aqui é linear.
Se eu for observar a água, o que vai acontecer na água? Beleza? Então, sobrou par eletrônico. Esse par eletrônico faz uma força na ligação aqui, ó. Força com que ela tenha essa certa angulação diferente de 180 graus. Então, por isso que essa ligação é angular. Então, elas não têm a mesma geometria molecular. Essa afirmação é falsa. A temperatura de ebulição da água é maior que a do CO2. Perfeito, essa parte é verdade. Pois as moléculas de água na fase líquida se unem por ligação hidrogênio. Verdade. Interação extremamente intensa, verdade. Isso aqui está tudo certo, né? Ligação hidrogênio é o hidrogênio ligado a alguém do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Terceira, a molécula de CO2 é polar. Gente, para ser polar, o somatório das forças de interação tem que ser diferente de zero. A água é polar. Ó, o oxigênio é mais eletronegativo, deixa eu botar em verde. Então vai ter uma força para cá. Vai ter uma força para cá. A resultante vai ser uma força para cima. Beleza? Esse cara aqui é polar. Agora olha para esse cara, o oxigênio tem muita eletronegatividade, o resultante das forças é zero. Esse cara é apolar. Então ele falou que CO2 é polar. Isso é falso. E falou que a água é apolar, é o contrário. Quarta, temperatura de fusão do CO2 é maior que a da água. Falso. Só que eu já posso afirmar falso. Porque na verdade a temperatura é menor justamente porque a água possui interações intermoleculares mais fortes. O CO2 está tudo errado. Geometria angular. 5. O número de oxidação do carbono é mais 4. Vamos lá. CO2. Então eu tenho menos 2 e aqui é x, né? O somatório tem que dar 0. X, 2 vezes menos 2 menos 4, isso é igual a 0. Então o x vai ser mais 4, né? Equaçãozinha simples. Nossa afirmação é verdadeira. Então o gabarito 3 e 5 são verdadeiras, gabarito letra E, questãozinha da SpaceX, beleza? Outra questão da SpaceX aí. Isso aí é maiorzinho, vamos ler. Muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas como uma sequência de reações químicas. Considere sequências de reações apresentadas a seguir como a monocloração do alcano, primeira etapa, e a reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos. Essa questão foi do ano passado. Então já começou a introduzir a ideia de reação orgânica, por isso eu estou apostando em reações esse ano. Então ele está me dando as reações aí, que a gente vai estar estudando aí daqui a pouco. Vamos só terminar de ler a questão. Para a obtenção de haleto orgânico, na primeira etapa é feita uma reação de halogenação, substituição de hidrogênios e compostos orgânicos por átomos de haleto, como cloro. Acredito que esse ano já não vem essa informação mais. Em seguida, na segunda etapa, é feito um processo conhecido como alquilação de Friedel-Crafts, reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos ou simplesmente a ligação de grupos alquil à estrutura de compostos orgânicos com manéis orgânicos. Acerca das substâncias correspondentes, representadas genericamente pelas letras A e B, são feitas as seguintes afirmações, né, afirmativas. Então a gente vai ter que olhar cada uma delas de acordo com as reações. Então vamos passar aqui um pouquinho, a primeira parte não é importante, o importante é a reação e as afirmações. Vamos lá, deu certinho aqui. Então vamos para a primeira. A primeira reação, ele quer saber quem é o A. Então, ó, o A. Ele vai se ligar ao cloro, vai fazer uma reação com cloro, né? Então você vai ficar com alguma coisa reagindo com cloro dando isso, uma reação de substituição. Então quem pode ser esse A? Esse A aí ele vai ser, ó, coloquei desse jeito para facilitar aí a explicação. Esse cara vai se ligar ao cloro. Beleza? O que vai acontecer? Esse cloro vai se ligar com esse hidrogênio, então vai sair o HCl, e esse outro cloro vai entrar aqui na molécula, certo?
Então, quem era o componente aí que ele queria? Esse cara era o etano, né? Uma reação de substituição ali, beleza? Para a segunda. Ele quer saber quem é o B. Vamos ver esse B aí. Então, você tem essa substância, né? Então, vamos estar colocando essa reação aqui. Eu vou passar para baixo já. Então, você vai ter este cara, CH3, CH2, Cl, certo? E ele vai estar reagindo com esse anel benzênico. Esse anel aqui, ele vai ter esse hidrogênio aqui que a gente vai estar falando agora. O que vai acontecer? Esse cloro e esse hidrogênio vão sair na forma de HCl. E essa estrutura aqui, vou colocar até de azul, essa estrutura vai se ligar no anel, reação de substituição. Saiu esse cloro com esse hidrogênio, ou sobrou um espaço, entrou esse CH3CH2. E como vai ficar a molécula final disso? Vai ficar, ó. Certo? Aqui, com esse composto, CH3CH2 que eu representei, ó. Um carbono, um carbono. Belezinha? Então esse é o composto, que é o etilbenzeno. Vamos olhar aí as afirmações, né, uma por uma, para estar comparando. Primeira, o nome aceito pela IUPAC da substância A é cloroetano. Não, cloroetano é esse aqui, né? Cloroetano é aquele CH3, CH2, Cl. Aquele cara a gente falou que é o etano. Então essa afirmação ela é falsa. Segunda, o nome aceito pela IUPAC da substância B é etilbenzeno. Sim, a gente já falou agora, né? Grupo etil ligado ao anel benzênico. A fórmula molecular da substância B é C8H10. Aqui não vai ter jeito, a gente vai ter que contar, né? Vamos contar aqui, eu vou colocar em roxo. Então a gente tem, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certo? Vamos ver hidrogênio. Hidrogênio eu vou colocar tudo de roxo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 6, 7, 8, 9, 10. Então tá certinho a relação, a fórmula molecular. E eu parti para 4. Isso aqui é verdadeira. Vamos olhar a 3. A 3 ele fala: todos os carbonos da substância B apresentam hibridização sp2. Falso. Esses aqui todos são sp2. Ó. sp2, 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 todo mundo. Mas esse aqui, ó, é sp3 e esse aqui também. Beleza? Então essa afirmação aí, a 3, é falsa. Vamos olhar a afirmação 5. O processo de alquilação representado pela equação da reação na segunda etapa pode ser classificado como reação de substituição. Sim, verdade, a gente até comentou sobre isso, né? Reação de substituição. Entrou e saiu, substituiu. Não foi uma reação de adição que acontece quando você tem uma dupla ligação onde entrou alguém em cada termo e não saiu nada. É uma reação de substituição, sim. Então as afirmações verdadeiras são a 2, a 4 e a 5. Vamos olhar aí a resposta. 2, 4 e 5, gabarito letra D. Beleza? Questãozinha da SpaceX aí. Vamos olhar a próxima. Questãozinha grande, questão 14. Vamos ler juntos ela aí. Neste ano de 2019, foi realizada pelos alunos da SpaceX uma prática em um laboratório de química envolvendo eletrólise como eletrodos ativos, conforme descrição experimental. Num becker de capacidade 100 ml, uma cuba eletrolítica, coloque cerca de 50 ml de solução aquosa de sulfato de cobre 2, de concentração 1 mol por litro. Tome como eletrodos uma barra fina de cobre e um prego de ferro. Ligue-os com auxílio de fios e fonte externa de eletricidade, uma corrente contínua de intensidade de 3 A. Esta fonte tem capacidade para efetuar perfeitamente esse processo de eletrólise. O prego deve ser ligado ao polo negativo de uma fonte
e a barra de cobre é polo positivo da fonte. Mergulhe os dois eletrodos durante 16 minutos e 5 segundos e observe. Considerando o arranjo eletrolítico a 25 graus Celsius e 1 atm, o sal completamente dissociado, conforme visto na figura a seguir. Então ele me deu todos esses dados e me deu a figura. Certo? Vamos focar aqui. Na discussão apresentada nos relatórios dos diversos grupos de alunos, surgiram as seguintes afirmativas. Então eu vou ter que discutir uma por uma. Então a primeira afirmação. Na superfície do prego ocorreu deposição de cobre metálico. Vamos verificar isso. Consigo perceber que o prego está ligado no polo negativo. Ele está recebendo elétron, certo? Está recebendo elétron. E esse cara está doando elétron. Tá vendo aqui? Ó, a barra está doando elétron para a minha bateria e aqui está recebendo elétron. Se ele está recebendo elétron, ele vai ser aí onde vai acontecer o processo de redução. Recebeu o elétron, processo de redução. Esses cátions aqui, eles vão ficar loucos, né? Vão ver aqui um monte de elétron, vão querer se depositar para fazer essa troca. Então vai haver sim deposição de cobre metálico, porque vai ter excesso de elétron aqui, ele vai se aproximar, vai ganhar esse elétron e vai se depositar. Então a reação vai ser 2 mais 2 elétrons, dando cobre zero. Então a primeira afirmação ela é verdadeira, beleza? Segunda afirmação, durante o processo a barra se oxida, a barra de cobre. Sim, essa está se reduzindo, essa está se oxidando. Se ela está doando elétron, se oxida. Então isso aqui é perfeito, essa afirmação, ó, verdadeira também, tá? Então a primeira e a segunda são verdadeiras. Se esse aqui, ó, tá vendo excesso de elétron, esse cátion vai lá, ganha elétron e reduz, esse aqui está se oxidando, está liberando cobre 2+ para minha solução. Então vamos lá. Terceira, a massa de cobre metálico que se depositou na superfície do prego foi de 2,45 gramas. Para isso eu vou ter que fazer cálculo, né? Então vamos fazer esses cálculos aí. Fazer o cálculo aqui de azul. Então eu tenho, ó, primeiro, ele me deu a corrente lá em cima. Ele falou que a corrente, ela deixa eu anotar os dados, a corrente de 3 A, ele falou lá no problema. Beleza? Além disso, ele fala do tempo, né? O tempo aí ele falou que é 16 minutos e 5 segundos. Então você vai ter 16 minutos e 5 segundos. Vamos converter logo isso para segundo? Então eu vou ficar, ó, 16 vezes 60 mais 5, beleza? 16 vezes 60 mais 5, isso vai dar 965 segundos, beleza? Então já tem o tempo. Eu lembro que a quantidade de carga, ela é I vezes o tempo. Corrente, 3, tempo, 965. Se eu fizer esse produto, se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o resultado da carga em coulomb. Vou deixar isso assim para ver se eu consigo melhorar minha vida lá na frente, simplificando. Beleza? Reação química que eu tenho. Eu vou repetir essa reação aqui, já que eu ocupei o espaço. Cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre zero. Beleza? Vou colocar agora de outra cor, para não confundir. Segunda etapa do cálculo. Eu tenho o quê? 2 mols aqui de elétron. Então eu tenho 2 mols de elétron, que cada mol tem, ó, 96.500, já substituir, constante de Faraday, beleza? Por mol de elétron são 2. Isso está para qual a massa molar do cobre? Ele fala, massa molar do cobre 63,5. Beleza? Só que o que eu tenho é 3 vezes 965. Isso vai dar, chamar de x. Então o meu x vai ficar 3 vezes 965 vezes 63,5. Isso dividido por 2 vezes 96.500. Beleza?
Aqui eu já consigo simplificar, né? Vai ficar um 100 embaixo, né? 965. E isso eu posso falar que vai ficar 3 vezes 63,5. Cortei esse cara e embaixo sobrou 100. 200. Então esse x, essa divisão, ela vai ficar igual a aproximadamente 0,95 gramas, beleza? Então achei essa massa em grama. Ele falou que a massa é de 2,45. Essa afirmação é falsa, beleza? Vamos para a próxima. 4. A semi-reação de redução que ocorre no cátodo é cobre 2+, mais 2 elétrons menos. A gente já falou disso, dando cobre 0. Essa reação é verdadeira. A gente fez isso aqui algumas vezes, né? Última afirmação. A reação global é ferro se reduzindo e o cobre se oxidando. Então vamos colocar essa reação global aqui. Vamos lá? Reação global. Eu vou ter o sulfato de cobre, certo? Esse sulfato de cobre, cobre 2+, mais SO4, 2-. E eu tenho a água, H2O, lembrando que tem o processo de autoionização da água, dando 2H+, mais OH-. Isso aqui tem que estar balanceado. Então aqui eu vou ter 2. 2 aqui, 2 aqui. Beleza? Então essa é a minha reação. Agora, basicamente, eu preciso montar a minha reação global. Aqui ficou meio apertado, vamos jogar lá para cima. Ó, tem um espaço aqui, não tem motivo para ficar, ó. Vamos jogar para cá. Então eu tenho, ó, cobre SO4 dando 2+, SO4, 2-. Eu tenho 2H2O, 2H+, mais 2OH-, certo? E eu tenho as reações aí, eu tenho cobre 2+, mais 2 elétrons, dando cobre 0. E a outra reação que eu tenho, hidroxila, 2H-, H2O mais meio de O2 mais 2 elétrons. Então agora eu vou somar essas parcelas, né? Vamos lá, ficou grande. Então eu vou ficar com, ó, 2OH-, elétron, a água, vou diminuir só, né? O que está de lados opostos, aí eu diminuo quando dá. Então eu vou ficar com, vou colocar a resposta final em roxo. Então vai ficar cobre, SO4 mais H2O, dando 2H+, mais SO4, 2-, mais cobre metálico, que está aqui, mais meio de O2. Então essa é a minha reação global. Ficou gigante. Tá certo? Essa é a minha reação, então a última afirmação que ele fez é falsa. Então, são verdadeiras quais afirmações? Afirmações 1, 2 e 4, que a gente viu aí, gabarito letra A. Beleza? Então, gente, aí foram as minhas apostas para a prova da SpaceX. Torço aí para ter ajudado todo mundo e muito bem aí na prova. Valeu? Para cima deles aí na prova. Aquele abraço a todo mundo.